A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados irmãos. Você está no nosso curso básico de teologia e hoje estaremos dando prosseguimento à nossa quarta lição do livro de Pentateuco. Semana passada estávamos falando sobre a escravidão do povo de Israel no Egito, as pragas ali no Egito, e hoje vamos estar dando continuidade ainda no livro de Êxodo. Nós estaremos falando sobre os mandamentos, as leis do Senhor, os 10 mandamentos. Estaremos também falando sobre o tabernáculo. Acredito que hoje estaremos finalizando o livro de Êxodo para estar entrando já no livro de Levíticos, né? Então vamos dando prosseguimento ao nosso estudo da palavra de Deus. A saída dos israelitas do Egito, né? Deus anuncia a Moisés a saída do povo de Israel. Até este momento, Faraó, apesar de todas as pragas, segurou o povo de Israel ali no Egito, mas Deus ele anuncia a Moisés a última praga, que era a morte dos primogênitos, e nesta última praga Faraó iria deixar o povo de Israel ir, né? E nesta última praga, que era a morte dos primogênitos, Deus anuncia a instituição da Páscoa, né? O que era a Páscoa? A Páscoa era um sacrifício do cordeiro, e esse cordeiro que ia ser sacrificado, o seu sangue era para colocar nos umbrais das portas, que quando o anjo da morte viesse à noite sobre a terra do Egito, aonde estivesse a marca do sangue, o anjo não entraria ali e nenhum primogênito ia morrer. Mas a casa que não tivesse a marca do sangue, o anjo da morte ia entrar ali e o primogênito haveria de morrer. Então, nesta última praga é instituído a Páscoa, né? Que a Páscoa seria a celebração do livramento do povo de Israel. Um livramento de duas formas, né? A primeira, que eles iam ser libertos ali do Egito, e segundo, que ia ser salvo da morte dos primogênitos. Nenhum primogênito da casa de Israel iria morrer. Todos aqueles que celebrassem a Páscoa e colocasse a marca do sangue. Como é que era celebrado, né? Os judeus até hoje celebram a Páscoa. Então nós vimos que é celebrado com um cordeiro. Esse cordeiro teria que ser assado, e o seu sangue ia ser colocado nos umbrais das portas, e era para comer o cordeiro assado com pães asmos, ou seja, pão sem fermento, e ervas amargas, né? O que representa esses símbolos, né? O cordeiro, na verdade, ia morrer no lugar dos primogênitos dos filhos de Israel. E aqui nós vemos um tipo de Cristo. O cordeiro pascual ali representava Cristo, que haveria de ser sacrificado ou morrer por nós, pelos pecadores, para que nós viéssemos a ser salvos. Inclusive, João Batista, quando Jesus vem a seu encontro para ser batizado, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então o cordeiro ali é uma representação de Cristo, que pelo seu sangue, nos umbrais das portas dos egípcios, dali do, melhor dizendo, do povo de Israel, o anjo da morte não ia entrar ali, não haveria morte. E era para se comer com pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Na Bíblia,
O fermento, ele é símbolo do pecado. Inclusive, Paulo chega a dizer que um pouquinho de fermento, leveda toda a massa, né? Então, pecado, não existe pecadão e nem pecadinho, né? Que apenas o pecado mais simples que seja é pecado, né? Tem os seus efeitos, suas consequências. E era para comer com ervas amargas. Por quê? Porque comendo com as ervas amargas era para eles recordar dos dias amargos de escravidão ali no Egito. Então, a saída do povo de Israel foi celebrada com a instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 1 em diante, nós vemos essa celebração, né? Inclusive, eu quero fazer uma ressalva aqui, que certa vez eu fui no centro da cidade, havia uma escola lá de hebraico, e eu fui lá ver como funcionava. Inclusive era um rabino judeu que dava aula de hebraico. Aí eu conversando com ele, aí descobri que a sua esposa era cristã, era evangélica, e ele judeu. E ele chegou a dizer para mim: a única coisa que eu fico triste com os cristãos, porque eles não celebram a Páscoa, eles não comemoram a Páscoa, né? E aí então eu fiquei pensando sobre aquilo que ele falou, que os cristãos não celebram a Páscoa, né? Mas na verdade nós celebramos a Páscoa, só não celebramos como os judeus celebram, porque a Páscoa, o cativeiro do Egito, a libertação do Egito, na verdade, ela é uma experiência dos judeus. A nossa experiência é a libertação do pecado pela morte, o sacrifício de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, se não me falha a memória, que o Senhor, que Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, na verdade, nós celebramos a Páscoa, não como os judeus celebram, porque nós celebramos com o pão e o vinho. O pão, símbolo do corpo de Cristo, o vinho, símbolo do seu sangue. E através da sua morte, né, nós fomos libertos do pecado e da morte eterna também. Inclusive, nós estamos aí na semana de comemoração da Páscoa, que é uma comemoração secular que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Porque coelho não tem nada a ver com a Bíblia, chocolate não tem nada a ver com a Bíblia, ovo não tem nada a ver com a Bíblia, né? A nossa Páscoa é Cristo, né? E devemos ensinar, transmitir isso para as nossas crianças, né? Para não ter uma imagem da Páscoa distorcida, né? Jesus, ele sim é a nossa Páscoa. Prosseguindo, a travessia do mar. Após eles saírem da terra do Egito, eles deram de encontro com o mar. Inclusive, o mar estava na frente e atrás vinha Faraó. E o povo começou a clamar a Moisés, e Moisés foi orar ao Senhor. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga ao povo de Israel que marche, ou seja, que caminhe, que prossiga, que continue, né? Eles estavam olhando para o mar, estavam olhando para Faraó atrás, estavam olhando para as adversidades, pelos desafios, pela afronta do inimigo, mas o Senhor disse para Moisés dizer ao povo que viesse marchar, né? Por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche, né? Então eu quero dizer nesta noite para os irmãos que estão passando pelo mar da vida, por momentos difíceis, por momentos de luta, de tribulação, né? A ordem do Senhor é para prosseguir, é para continuar, é para marchar. Quem sabe eu estou falando com alguém, pensando em sair da igreja, parar de vir na igreja, parar de
participar dos cultos de teologia, mas eu quero dizer para você nesta noite, não desanime, continua, prossiga, a ordem do Senhor é para nós marcharmos, né? Então a travessia do Mar Vermelho, porque Deus conduziu o povo pelo caminho mais difícil, né? Uma pergunta, né? Por que Deus conduziu o povo de Israel pelo caminho mais difícil? Existia outros caminhos, outras rotas que faria com que Israel chegasse em Canaã mais rápido. Inclusive, a distância do Egito até a terra de Canaã, segundo os estudiosos, dizem que era para levar coisas de 1 mês, 2 meses, que seja, coisa de meses para chegar até a terra prometida. E quantos anos levou Israel para chegar a Canaã, a terra prometida? Acertou, exatamente isso. 40 anos. 40 anos eles levaram para chegar à terra prometida. Deus fez eles andarem em círculo. Por quê? Por causa da incredulidade, por causa da rebeldia, porque o povo não estava preparado, né? Então, na verdade, o povo não estava preparado para a bênção. A bênção já estava preparada, mas o povo não estava preparado para a bênção. Muitas das vezes acontece isso conosco, né? A bênção já está preparada, ele já está preparada para nós, já está preparado para você, meu irmão. Mas você está preparado para a bênção? Você está preparado para receber? Tem pessoas que recebem a bênção e param de ir na igreja. Recebe a bênção e fica exaltado. Recebe a bênção e acaba desprezando o próximo, né? Então, a bênção já está preparada, mas nós precisamos estarmos preparados para receber a bênção, né? É como a parábola lá do filho pródigo, né? A bênção já estava preparada, mas o filho mais novo não estava preparado para receber a bênção. O que aconteceu? Ele recebeu a parte da herança e no fim acabou saindo da casa do seu pai, desperdiçando, perdendo tudo e ficando até mesmo na lama. Por quê? Porque não estava preparado para receber a bênção, né? Então, por que Deus conduziu o povo de Israel pelo caminho mais difícil, né? Está lá em Êxodo capítulo 13, do versículo 17 ao 18. Está escrito lá, para que o povo não voltasse para trás, né? Então, se eles issem pelo caminho mais rápido, eles iam dar de encontro com os filisteus, que era um povo de guerra. E eles, vendo a guerra, eles voltariam para trás. Por quê? Porque se andar pelo caminho mais rápido, mais fácil, tudo aquilo que é mais rápido, mais fácil para ir, também é mais rápido, mais fácil para voltar, né? É como a gente estava falando semana passada, as propostas de Faraó, que uma das propostas de Faraó é para que o povo não fosse longe, adorasse a Deus ali perto do Egito, porque eles estando perto do Egito, era mais fácil eles voltar. Então, se andasse pelo caminho, se Deus conduzisse o povo de Israel pelo caminho mais curto, seria mais fácil eles voltarem para trás, né? E também porque para preparar o povo para entrar na terra de Canaã. Então, como eu disse, o povo não estava preparado para herdar a terra de Canaã. Então, Deus no deserto, esses 40 anos, Deus estava moldando a nação, Deus estava lapidando a nação, Deus estava preparando a nação, Deus estava capacitando a nação. Deus estava purificando a nação de todo ídolo, toda idolatria, toda a influência ali no Egito, né? Então Deus estava preparando a nação para que a nação viesse
a entrar na terra de Canaã. Assim somos nós. Deus, ele está nos preparando, Deus está nos moldando a cada dia, né? Cada prova, cada luta, cada desafio que nós enfrentamos, Deus está nos preparando, Deus está nos moldando, né? Deixa Deus, ele moldar, trabalhar, preparar a sua vida, né? O carro de Deus. Como Deus guiou o povo de Israel no deserto os 40 anos, né? Como que Deus guiou o povo de Israel os 40 anos no deserto? Deus, ele guiou o povo de Israel através da nuvem, né? Diz a Bíblia que durante o dia a nuvem cobria Israel para protegê-los do sol, e durante a noite a nuvem era como coluna de fogo que iluminava durante a noite, para que Israel, seja à noite ou de dia, viesse a caminhar, né? Então Deus se utilizou do seu carro. E qual é o carro de Deus, né? Nós vemos uma curiosidade aqui na Bíblia, que está lá em Salmos 104, no versículo 3. Vamos ver o Salmo 104, versículo 3, diz assim: põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens seu carro e anda sobre as asas do vento. Então Deus, ele faz da nuvem o seu carro, né? Então o carro de Deus era a nuvem, ou seja, Deus estava presente, guiava o povo de Israel através da nuvem. Nós podemos ver aqui que Deus utilizou do carro para guiá-los. Então Deus utilizou o seu carro para guiá-los no deserto. Deuteronômio capítulo 1, versículo 33, a partir do 32 diz: mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante, ou seja, na frente de vós, por todo o caminho, para vos achar lugar onde vos devereis acampar, de noite no fogo, para que vos mostrasse o caminho por onde havereis de andar, e de dia na nuvem. Então era Deus indo adiante, na frente daquele povo, guiando, conduzindo no deserto. Inclusive, quando a nuvem parava, o acampamento de Israel, todo Israel deveria parar e fazer, erguer os acampamentos. Quando a nuvem começasse a andar, a ir, o povo de Israel tinha que levantar o acampamento e continuar, né? Então, aonde a nuvem parava, eles paravam. E quando a nuvem andava, eles deveriam andar. Por quê? Porque eles estavam sendo guiados por Deus. Nós também precisamos ser guiados pelo Senhor. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo, né? Às vezes a nuvem quer que nós vamos e nós ficamos parados, né? E às vezes a nuvem está parada e nós queremos ir, né? Então a hora de prosseguir, a hora de prosseguir, a hora de pararmos, é hora de pararmos, né? Então nós devemos ser guiados pelo Senhor. Deus utilizou do seu carro para protegê-los, né? Inclusive Deus se utilizou das nuvens ali para atrapalhar o exército de Faraó, que estava perseguindo o povo de Israel, né? Que durante a noite havia luz e o povo de Israel conseguia caminhar, e Faraó não, Faraó estava no escuro. E diz aqui no livro de Êxodo 14, 19, 20, que a nuvem ela foi para trás do povo de Israel,
e os carros de Faraó começou a quebrar, as rodas começaram a sair, né? Então eles começaram a andar dificultoso, né? Porque Deus estava protegendo o seu povo. Deus acompanhou o seu povo na nuvem. Quando o povo murmurou, Deus apareceu no seu carro, né? Êxodo capítulo 16, versículo 10, ele aparece na nuvem. Deus fala com Moisés do seu carro, Êxodo capítulo 19, versículo 9 e 19. Deus ele fala com Moisés através da nuvem. Moisés permaneceu 40 dias no carro de Deus. Moisés esteve 40 dias na nuvem. Inclusive está lá em Êxodo 24, Êxodo 24, no versículo 18, que nos diz da seguinte maneira, né? E Moisés entrou no meio de Deus, Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então, Moisés, ele subiu ao monte e entrou no meio da nuvem e esteve 40 dias e 40 noites na nuvem, né? No carro de Deus. Deus desceu do seu carro para chamar os auxiliares, né? Quando o Senhor escolhe 70 homens, 70 anciões para que ajudassem Moisés a cuidar do povo, a resolver, a julgar o povo, né? Deus ele desce do seu carro, né? Deus do seu carro falou a Arão e Miriam, né? Números capítulo 12, versículos 5 ao 10. Deus ele fala com Arão e Miriam das nuvens, né? Deus utilizou do seu carro para punir os rebeldes. Números 16, 42. Inclusive, no Novo Testamento, nós vemos essa verdade, né? Porque no livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo 34 e 35, a palavra de Deus, ela diz aqui: e dizendo isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ela ali na visão ali do Monte da Transfiguração, onde estava Jesus, Pedro, Tiago e João, e o Senhor ele aparece ali nas nuvens, e eles entram ali nas nuvens, né? Na nuvem da transfiguração, onde Jesus se transfigura diante deles um corpo de glória. Na ascensão de Jesus, no livro de Atos capítulo 1, versículo 9, que Jesus ele subiu ao céu na vista dos seus discípulos e uma nuvem o cobriu. E aí Jesus ele desaparece. Aí depois aparecem dois varões, dois anjos, que diz para os seus discípulos, né? Para os apóstolos ali, né? Varões galileus, por que estáis parados olhando para cima? Esse mesmo Jesus que viste subir, da mesma forma que subiu, ele haverá de descer. Ou seja, vai descer como? Nas nuvens. Assim como subiu nas nuvens, ele vai voltar nas nuvens. Inclusive no arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 17, diz a palavra de Deus que nós que estivermos vivos seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nas nuvens, né, nos ares, né? Na segunda fase da sua vinda, Jesus virá no carro de Deus, né? Mateus 24, 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele vindo sobre as nuvens do céu. Então, Deus ele faz da nuvem os seus carros, né? É claro que não é uma simples nuvem como nós vemos aí, né? Com certeza, não é qualquer nuvem que a gente vai olhar para o céu e falar, não, é o carro de Deus lá. Mas Deus ele faz da nuvem os seus carros, né? Uma nuvem especial que Deus ele apareceu, que Deus ele conduziu o povo de Israel no deserto, e que também ele virá nas nuvens com poder e grande glória, né? Continuando a viagem até o Sinai, né? A caminhada do povo de Israel até o Sinai, está lá em Êxodo capítulo 15, do versículo 22 até o capítulo 18, versículo 27. O capítulo 15 fala sobre as águas de Mara, né? Que eles estavam sedentos, o povo de Israel estava com sede e viu um rio. Aí quando eles foram beber a água daquele rio estava amarga, então eles murmuraram contra Deus, contra Moisés, né? Mas o Senhor disse para Moisés, pega um lenho e lança sobre a água. E Moisés lançou, e a água que era amarga, ela se tornou doce, e o povo pôde beber ali, né? As experiências difíceis não são punitivas, mas sim educativas, né? Inclusive, Deus estava provando o povo de Israel ali no deserto também. Vemos a provisão do maná. Deus ele envia o maná para que o povo viesse beber, ou melhor, para que o povo viesse comer, né? Era o maná, que era o pão do céu. A rocha ferida, o povo torna a ter sede novamente. O primeiro exemplo aqui em Êxodo capítulo 17, do versículo 1 ao 7, Deus ele manda ferir a rocha. Era para Moisés ferir, bater na rocha, que a rocha haveria de sair água. E Moisés bateu na rocha, e a rocha saiu água. Agora, no segundo episódio, em Números capítulo 20, Deus ele manda Moisés falar com a rocha. O povo novamente estão sedentos e pede água, e Deus fala para Moisés falar com a rocha, e da rocha haveria de sair água. Mas só que Moisés já estava nervoso, estressado, e Moisés ele perde o controle, chama o povo de Israel de rebelde, e pega a sua vara e fere 2 vezes a rocha, sendo que Deus ele haveria mandado Moisés falar apenas com a rocha, e a rocha saiu água, mas Moisés feriu, bateu. De certa forma, a rocha saiu água, mas depois Deus ele chama Moisés e Arão de canto e repreende Moisés e Arão e diz para eles que por causa que eles feriram a rocha, ele não entraria na terra de Canaã, não entraria na terra prometida, né? Josué haveria de entrar, mas Moisés não entraria. Por quê? Primeiro, porque ele chamou o povo de Israel de rebelde, né? O povo, de certa forma, era rebelde, né? Porém que Deus ele não admite, né? Como o povo de Israel eram os filhos de Deus, Deus ele não admite que outro discipline os seus filhos, né? É Deus que disciplina os seus filhos, né? O Senhor ele pode chamar o povo de rebelde, né? Mas Moisés não, porque o povo era o povo de Deus. Então Moisés também fere a rocha 2 vezes. Por quê? Porque na verdade essa rocha representava Cristo, e Cristo só pode ser ferido uma vez, como foi no Calvário, né? Mas só que aqui era apenas para falar com a rocha, e a rocha sairá água. Então
Jesus ele não precisa ser ferido novamente, Jesus já foi ferido uma vez, né? Hoje nós só precisamos falar com Ele, só precisamos orar, só precisamos pedir, né? Para receber a bênção e a graça de Deus na nossa vida, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo do 1 ao 4, ela nos diz, né, que todos beberam da mesma bebida espiritual, comeram do mesmo maná, beberam da mesma água, né, porque havia uma pedra que os seguia. Essa pedra era Cristo, né, essa rocha era representada por Jesus, por isso poderia ser ferido só apenas uma vez. Depois nós vemos a visita de Jetro, sogro de Moisés. Também depois vemos o pacto da lei. Em Êxodo, no capítulo 20, fala dos 10 mandamentos da lei, que na verdade é apenas o resumo, né? O resumo da lei, os 10 principais mandamentos da lei. E nesses mandamentos, no pacto da lei, havia 3 características. A primeira, que o povo de Israel seria propriedade particular de Deus, né? De todas as nações, Deus escolheu Israel para que viesse ser a sua propriedade particular, né? Também escolheu Israel para que fosse reino sacerdotal, né? O que é sacerdote? Sacerdote é um intercessor, né? Seria um reino sacerdotal, né? Então Israel seria um instrumento de bênção para toda a humanidade, né? Então Israel seria a nação sacerdotal, intercessora para todos os povos, né? Até porque existia a promessa de Deus a Abraão, que em Gênesis, que no capítulo 15, Deus ele diz para Abraão: olha, Abraão, em ti será benditas todas as famílias da terra, né? Então não era só a descendência de Abraão, não era só o povo judeu, o povo de Israel que seria bendito, mas todas as famílias da terra. Mas através de quem? Através de Israel, reino sacerdotal. E também povo santo. Santo significa separado, né? Separado para quê? Para servir e adorar a Deus, né? Então a santificação, diz a Bíblia no livro de Hebreus, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o povo de Israel era para ser um povo santo. Deus ele também nos chamou para ser um povo santo, um povo separado. Para quê? Para servir e adorar a Deus, né? A santificação ela tem esse objetivo, porque alguém pode até mesmo dizer, né? Eu não preciso ir para a igreja, né? Por quê? Porque eu não roubo, eu não fumo, eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada de errado, né? Eu não minto. Mas só que o que acontece? Ele não pode não fazer nada de errado, né? Mas ele também não serve a Deus, né? Então não adianta a santificação sem o propósito de servir e adorar o Senhor. Então a santificação ela tem essa característica, né? Separado para quê? Para ser povo de Deus, para servir e adorar ao Senhor, né? Até porque pelas obras o homem de forma alguma pode ser salvo, né? Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça através da fé, né? Nós não fazemos boas obras para ser salvo, mas fazemos boas obras porque somos salvos. Então,
Êxodo capítulo 20 fala dos 10 mandamentos, a divisão tríplice da lei. Qual é a divisão tríplice da lei? A primeira é o código moral, né? Tem um aspecto moral do caráter humano. Os 10 mandamentos, o primeiro, né? Não terás outros deuses diante de mim, né? O Senhor é o único Deus, né? Há um só Deus. Segundo, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra, nas águas e debaixo da terra. Então, não era para fazer nenhum ídolo, quer dizer, um objeto de adoração, né? Seja um animal, como lá no Egito havia o boi, a vaca, né? Também chegou a ter a serpente. Então, não era para ter nenhum ídolo, nenhuma escultura, nenhuma imagem que representasse, né? Que fosse representação de Deus, porque como você vai fazer uma imagem representando uma coisa que você não vê? A Bíblia Sagrada diz que Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. São João, no capítulo 4, né? O 3, não tomarás o nome do Senhor em vão, ou seja, não é para falar, utilizar o nome do Senhor em vão. Inclusive os judeus, eles evitam falar o nome de Deus, o nome de Jeová, com medo de falar em vão, né? Então, eles têm muito cuidado com isso, né? Respeitando o nome de Deus, né? 4, lembra-te do sábado para santificá-lo. Era para eles trabalhar 6 dias, o 7º era sábado, era o dia de descanso, né? Não era para fazer obra alguma. Com respeito a esta lei moral, né? Entrando nessa questão do sábado, todos esses mandamentos, esses 10 mandamentos, nós vemos no Novo Testamento, vemos referência no Novo Testamento. Porém, a guarda do sábado não se vê. Jesus nunca mandou guardar o sábado. Inclusive, Jesus ele chegou a trabalhar no sábado. Jesus ele disse: meu pai trabalha até agora e eu também, né? Os discípulos de Jesus estavam colhendo espiga no dia do sábado, que não era lícito comer. Jesus, ele curou no sábado. Então, inclusive Jesus foi grandemente atacado por causa disso. Mas Jesus, ele disse: eu sou o Senhor do sábado. O sábado fala de mim. Por quê? Porque o sábado era conhecido como o dia de descanso. E Jesus, ele diz no livro de Mateus: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Então vinde a mim os que estão cansados. Por quê? Porque eu sou descanso. Jesus é o descanso. Jesus ele é o nosso sábado, né? O 5, honra o teu pai e a tua mãe. Lá no livro de Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Então, era o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. Olha como é importante, né? Os filhos honrar os pais e a mãe. O 6, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçarás, né? Então esse é o decálogo, né? Os 10 mandamentos da lei, que tem o seu aspecto da lei moral, que está em pleno vigor, né? Com exceção o 4, que é a guarda do sábado. Então esses mandamentos é
também aqui nós vemos em Coríntios 10:4, é a revelação de Cristo, né? Além dos mandamentos do código moral, também tem o código espiritual, né? Esta parte lida com aquelas ordenanças especiais que prefigura Cristo e a sua redenção, né? Ela inclui as festividades, as 5 ofertas, está lá em Êxodo capítulo 35, no versículo 35 ao 40, né? Então, essas daqui não tem nenhum valor para nós. Por que não tem nenhum valor? Por causa que aqui não, é uma lei cerimonial, é um código espiritual, fala das cerimônias, como a gente falou sobre a Páscoa também, a Páscoa, os sacrifícios, as festividades, porque o sacrifício também apontava para Cristo, para Jesus, né? Nós não precisamos fazer sacrifício, né? Jesus já foi o sacrifício perfeito, né? E não precisa fazer outro. Por quê? Porque ele fez bem feito e fez de uma só vez, né? Então, os códigos espirituais, que as leis cerimoniais, não têm valor mais para nós. E também o código social, ou também as leis chamadas leis civis, né? Essa parte inclui regras que governam a dieta, o saneamento, quarentena, a conservação do solo, cobranças de impostos, serviços militares, casamento, nascimento, né? Nascimento, depois de 8 dias a criança tinha que ser circuncidada, o homem, né? Então existia a purificação do nascimento de crianças, né? Existiam as leis, existiam várias regras, que tudo isso não fazia parte do código social, né? Então essas leis também não têm valor para nós, né? Que está relacionado ao povo de Israel. Agora, o que tem valor para nós ainda, que está em plena validade, são as leis morais, né? Mas as leis cerimoniais e civis, né, estão relacionadas apenas entre Israel e Deus. O que a lei deveria representar para o povo judeu? Revelar a natureza santa de Deus. É um desses propósitos, né? Revelar a natureza santa de Deus. Nenhuma das outras nações tinha leis com caráter moral tão alto, tão elevado, quanto a nação de Israel, né? Inclusive as suas leis, ela é base e representativa para o mundo inteiro, né? Inclusive a igreja, ela tem muito o que ensinar ao mundo inteiro, né? Também para revelar a natureza pecaminosa do homem. Se por um lado é para revelar a natureza santa de Deus, também é para revelar a natureza pecaminosa do homem, porque como a gente estava até mesmo discutindo em lições anteriores, que a lei servia como espelho. Por quê? Servia como espelho? Porque o espelho revela a sua face, revela onde está sujo. Se o teu rosto está sujo, se você não tiver o espelho, você não vai perceber, você não vai ver que o seu rosto está sujo. Mas agora, se você tiver um espelho, o espelho vai revelar a sujeira que está no seu rosto, né? Então a lei servia para isso, para revelar a sujeira. Mas só que também o espelho também não pode limpar a sujeira, né? Por isso que precisa da graça de Cristo, né? O homem necessita da graça divina, porque somente a graça de Cristo pode limpar essa sujeira, né?
porque Jesus é a água viva que limpa, que purifica, que restaura, que renova, né, que regenera. Então ele é a água viva que purifica. A lei não pode purificar, ela pode apontar, pode mostrar o pecado, mas ela não pode limpar, somente a graça divina. Também como norma moral pela qual pudesse se relacionar com Deus e com o próximo, né? Então é uma norma moral para que nós possamos relacionarmos com Deus, porque Isaías capítulo 55, se não me falha a memória, ou melhor, capítulo 59, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas vossa iniquidade faz separação, faz um muro, faz uma barreira, né? O pecado cria uma barreira, né? Então as leis, né? A lei de Deus, ela servia para quê? Uma forma para que o homem pudesse se aproximar e se relacionar com Deus e também com o seu próximo, né? Agora, irmãos, nós vamos falar sobre o santuário, né? Nós entramos agora na lição do santuário, porque Deus ele revelou para Moisés, mostrou para Moisés o santuário. O que era o santuário? O santuário, como o próprio nome fala, o santuário, que é um lugar santo, aonde Deus habitaria no meio do seu povo, né? Então, o que acontece? Deus, nós vemos aqui uma espécie de uma manifestação da graça divina para o homem. Por quê? Porque Deus, diz o profeta Isaías, né? O profeta Isaías profetizando: assim diz o alto sublime, que habita em luzes inacessível, né? Mas também habita com o contrito. Deus, ele habita em nuvens, né? Na glória inacessíveis, né? Então, Deus ele manifestou para Moisés no meio do monte, no Monte Sinai, onde o monte ardia em fogo, mas só que Deus, ele pela sua imensa graça, ele consentiu habitar conosco, habitar com o homem, né? Apesar dele morar nas luzes inacessíveis, vemos uma revelação aqui de Deus no santuário. Nós vamos falar agora, daqui por diante, sobre o tabernáculo, aonde tabernáculo significa morada, né? Onde Deus fez morada conosco, tabernaculou conosco, né? Então nós vamos, a partir deste momento, falar sobre este assunto. Os irmãos dobrem atenção, porque é um assunto complexo, porém de extrema importância e relevância para os irmãos entenderem. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz lá no livro de Êxodo, capítulo 25, onde Deus manda Moisés trazer as ofertas para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta oferta alçada que tomares dela, ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texumos, e madeira de cetim, azeite para a luz, e especiaria para o óleo da unção, e especiaria para incenso, e pedra de sardônios, pedra de engaste, para éfode, para o peitoral, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo no tabernáculo,
e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. E no versículo 40 do mesmo capítulo diz: atenta, pois, que eu faça conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte, né? Então, primeiro, esse tabernáculo tinha que ser feito segundo o modelo que Deus mostrou. Então Deus, ele tinha um modelo. E qual era esse modelo? Esse modelo era o original. Moisés, ele viu o original. Então Moisés ia fazer o tabernáculo, o santuário, né, que ia ser o modelo do original. E o original está no céu, né? Então, outra coisa, aqui diz, no versículo 7, né, a parte B, né, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, né? Depois da queda do homem, do pecado, que Deus, ele via Adão na viração do dia. Antes do pecado, Deus, ele tinha um relacionamento com Adão. Toda a viração do dia falava com Adão, mas após o pecado, né, Adão foi expulso do jardim e não teve mais aquele acesso com Deus, né? Não teve mais aquele contato com Deus que tinha antes, né? Mas só que aqui Deus, ele revela o santuário onde, pela graça divina, Deus, ele quer habitar conosco, habitar com o homem, né? E nós vemos nesse santuário aqui, o modelo aqui, ele tem praticamente, esse tabernáculo, ele tinha 23 metros de largura por 46 metros de comprimento. E ele era dividido em 3 partes, né? Tudo aquilo que estava dentro desse santuário era santo, né? Era o santuário, lugar santo. O santuário é lugar santo. Então, havia 3 compartimentos, né? Tinha o pátio de fora e tinha a parte de dentro, que era composto pelo lugar santo e o lugar santíssimo, depois do véu onde estava a Arca da Aliança. Nós vamos estar analisando agora cada um desses compartimentos, cada um desses móveis e o que ele representa através da pessoa de Jesus, né? Aqui embaixo está escrito lá em Hebreus 8, versículo 1 e 2: temos um sumo sacerdote, a qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então Moisés, ele faz o modelo do original. O original está lá no céu, onde Jesus, ele se encontra, né? Então o tabernáculo, a morada de Deus com os homens. Deus consentiu em morar conosco. Deus habita com o povo remido da escravidão. Faraó, tipo de Satanás, e Egito, tipo do mundo. E habita também com o povo protegido pelo sangue, né? Lembra que a Páscoa, que o povo de Israel comemorou, a libertação do Egito, o seu sangue era para colocar nos umbrais da porta, né? Como sinal de que ali tinha o sacrifício do cordeiro, né? Então nós também somos protegidos pelo sangue, né? Nós temos o sinal do cordeiro em nossa vida, né? Cristo no tabernáculo. Nós vamos falar aqui sobre o véu, sobre a arca, sobre os castiçal, sobre o altar de incensos, a mesa de pães asmos, a porta do lugar santo,
lavatório, as cortinas de linho, o altar de cobre, a porta aonde entra para o santuário, né? Então Jesus, ele é a porta, né? Lá no Evangelho de São João, Jesus ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem, né? Então, mas só que aqui era a porta do tabernáculo para entrar no lugar santo, era o caminho, né, em direção ao encontro de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Tipo de Jesus, né? O tabernáculo é o tipo de Jesus. Vemos aqui um aspecto da graça divina em consertir e habitar no meio do seu povo. Sobre Jesus diz: se fez carne, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. No grego, skenese, literalmente, tabernaculou, né? Conosco, né? Jesus, na pessoa de Deus, ele habita conosco em nossa vida. A plenitude de Deus morada em Jesus, majestade, poder, personalidade, né? Então, na pessoa de Jesus habita toda a plenitude de Deus. E Jesus, ele se fez carne e habitou conosco, né? E ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, fala que em Jesus habita toda a plenitude da divindade, ou seja, Jesus é 100%, foi 100% homem e também 100% Deus. As cortinas do átrio, né? Aquelas cortinas que ficam em volta do santuário, né? Daquelas cortinas para dentro é o lugar santo, né? Tudo ali é santo. Então as cortinas é tipo de justiça prática. As mesmas cortinas que separam o homem de Deus, é por elas que o homem é admitido para Deus, né? Então, se você está para dentro do tabernáculo, do santuário, né, aquelas cortinas, através daquelas cortinas você está protegido, né? Você está admitido, né, para a presença de Deus. Mas se você está para fora do tabernáculo, você está separado de Deus, né? Então, basta tão somente a pessoa refletir onde ela está, né? Se ela está para dentro do tabernáculo ou se está para fora, né? Se ela está dentro da igreja ou ela está para fora, né? Tem pessoas que ficam um pé na igreja, um pé no mundo, né? E isso não deve acontecer, né? Ou estamos em Cristo ou não estamos, né? Estamos na presença de Deus ou não estamos. Então, também as cortinas é tipo de Cristo, o mediador. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 2, diz a palavra que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, né? Então, essa cortina representando uma justiça na prática, não é uma justiça nossa, é uma justiça de Cristo, né? Porque nós não somos justificados pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. Ele nos justificou. O altar de holocausto, quando entra no santuário, a primeira coisa que se vê é o altar de holocausto, onde era sacrificado ali, né? Ali é uma representação, né, do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, né? Porque o altar de holocausto ali, o holocausto era o sacrifício em favor do pecado do povo, né? Então Jesus, ele também morreu pelos nossos pecados, né? Ele foi sacrificado por nós. O material do altar era de madeira de acácia, revestido de cobre. Então nós vemos aqui sobre o altar de holocausto
significa um lugar elevado, tipo de Jesus na cruz, que também foi um lugar elevado, um lugar alto. Assim como Israel foi levantado à comunhão com Deus pelo seu sacrifício, nós somos levantados à comunhão pela morte de Jesus, né? No altar, a vítima era inocente, né? Os animais que eram sacrificados eram inocentes, em favor do pecador. Jesus, ele foi sacrificado por nós, mas inocente, sem pecado. No altar, Jeová encontra-se com Israel, né? Então, no sacrifício, no holocausto, na cruz, né? As exigências divinas são atendidas e as necessidades humanas são supridas. O altar era de madeira de acácia, madeira que crescia no deserto, tipo de origem humilde de Jesus, qual raiz de uma terra seca, está lá no profeta Isaías 53, 2. O altar é revestido de cobre, tipo de juízo de Deus, que Jesus sofreu no Calvário. Então o cobre é uma representação do juízo divino. Jesus, ele passou pela fornalha da aflição, pelo juízo divino. Diz a Bíblia lá em Isaías ainda 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que nós temos paz? Porque Jesus é a nossa paz. Porque Jesus diz, eu vos deixo a minha paz e a minha paz vos dou, né? Por causa que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu castigo para que nós recebêssemos a paz, né? Então, por isso que é uma alegria, um privilégio de saudarmos os irmãos com a paz do Senhor, né? E ter essa paz verdadeiramente em nossa vida, né? Porque o mundo está em guerra, irmãos, mas o crente deve estar em paz. A pia de bronze, feita dos espelhos das mulheres, né? Então, esse pia de bronze era para quê? Para que os sacerdotes, os levitas, quando eles se lavassem, porque pia de bronze também fala de lavagem, fala de purificação, né? E existe uma ordem nesses objetos do tabernáculo, né? Porque primeiro é o altar de holocausto, primeiro é o sacrifício, né? Primeiro é a morte de Jesus, a representação do altar ali, porque sem a morte de Jesus não existe pia, não existe lavagem, porque aqui fala de lavagem, fala do batismo, né? Porque sem o sacrifício de Jesus não há purificação de pecado, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o próximo objeto é a pia, porque após passando pelo Cristo, pelo sacrifício, aí vem a lavagem da regeneração, da limpeza, da purificação. O batismo também é um símbolo de uma purificação, né? É um símbolo externo daquilo que aconteceu já internamente na vida do pecador arrependido, né? Então essa pia era feito dos espelhos das mulheres, né? Então quando os levitas, os sacerdotes, se lavavam ali, lavavam suas mãos, eles olhavam e ele via dentro dessas pias o reflexo da sua imagem no espelho. Então quando ele se lavava ali, aí a água ficava suja e no fundo eles viam o reflexo da sua imagem, né? Para que a pessoa venha saber que aquela sujeira é dele, não de outro, né? Porque tem pessoas que gostam de jogar a culpa no outro, né? Acontecem as coisas na vida dele, ele sempre culpa o outro. Lá no Éden, desde o Éden foi assim. Deus, ele fala com Adão, por que pecou? Foi a mulher. Deus, ele fala com a mulher, porque fizeste isso? Foi a serpente. Mas aqui na pia de bronze, quando lava, via o seu próprio reflexo, seu próprio rosto e a sujeira. Não tinha como dizer que não era dele, né? Então, no lavatório, que é a pia de bronze,
Na ocasião da consagração, os sacerdotes tomavam banho. Isto fala da regeneração. Depois da consagração, lavava as mãos e os pés. Isso fala da lavagem direta pela palavra. Então, é na ocasião quando os sacerdotes eram consagrados, tomavam um banho completo, né? Fala de uma regeneração, uma transformação. Aí depois dessa transformação, no cotidiano, cada dia, eles lavavam só as mãos, só os pés, né? Isso fala de uma purificação diária por intermédio da oração, por intermédio da palavra de Deus, né? Diariamente nós devemos nos limpar, nos purificar de tudo aquilo que nos contamina e nos afasta de Deus, né? Devemos ter esta preocupação. A água, tipo da palavra de Deus, né? São João capítulo 15, versículo 3, né? Jesus é a água viva, né? O bronze com que foi feito o lavatório veio dos espelhos das mulheres. Êxodo 38, versículo 8. Revelando que devemos sacrificar a beleza natural para receber a beleza espiritual, né? Muitas das vezes as pessoas, né, estão mais preocupadas com as suas beleza física do que com a sua beleza espiritual, não é verdade? Devemos preocupar mais com a nossa beleza interior, a beleza do homem interior, do que o homem exterior. A mulher deve preocupar mais com a beleza da mulher interior do que com a mulher exterior, né? Porque hoje em dia as pessoas, né, as mulheres se preocupam, né, em se belezar, em se produzir. Vivemos naquela mania hoje de as pessoas fazer academia, ter um corpo sarado, tomar um monte de vitamina, exercícios. Não que é errado, é proibido, nós devemos fazer exercício, com certeza, caminhar, andar, se preocupar. Não estou dizendo que não devemos nos preocupar com a nossa saúde, com o nosso corpo físico, até mesmo porque a Bíblia Sagrada diz, né, que aquele que não tiver cuidado com o templo de Deus, que é o seu corpo, Deus destruirá, né? Mas só que a pessoa tem mais preocupação com o seu corpo, com a sua estética, com a beleza física, do que com a beleza espiritual, né? Em vez de ir para a igreja, aí vai para a academia. Esse que é o problema. Continuando, juízo de si próprio, né? Examina o homem, pois a si mesmo. No lavatório, ele via a si mesmo. O tamanho não é revelado, o tamanho do espelho da bacia não é revelado. Isso sugere que Cristo e a sua palavra são imensuráveis, ou seja, não tem tamanho, não há limite. Não há limite para a purificação, para a santificação, né? Não há limite para a revelação divina em nossa vida, né? O lavatório nunca foi coberto. Isso significa que a palavra de Deus não é mistério, e sim uma revelação. A palavra não está encoberta. Agora o tabernáculo. Nós falamos do lugar santo ali. Tinha um pátio, a área externa. Agora vamos falar do tabernáculo. O tabernáculo era dividido em duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo, né? O lugar santo, os levitas, os sacerdotes podiam entrar, mas o lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote. Quem é o que é sumo sacerdote? O chefe do sacerdote, aquele que é superior, aquele que era maior. Nos dias de Arão, Arão era o sumo sacerdote. Arão poderia entrar ali
mais ninguém, nem os seus filhos não poderiam entrar. Somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava nesse lugar santíssimo, aonde tinha a arca, né? Então, aqui em Hebreus diz: já que Moisés foi avisado quanto o que estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo conforme que lhe foi mostrado no monte, né? Moisés, ele faz cada detalhe, cada objeto segundo aquilo que foi mostrado. Nós vamos estar falando agora sobre estes objetos que Deus, ele manda Moisés fazer para o tabernáculo. Tabernáculo próprio: madeira de acácia revestida de ouro, tipo das duas naturezas de Cristo. Quais essas duas da natureza? Natureza divina e natureza terrena, 100% homem, 100% Deus. Preparação: como as árvores tinham suas raízes na terra, estavam perdidas, era de pouco valor, tipo do homem não regenerado, né? Porque o homem não regenerado, né, ele não tem valor, né? O que tem valor é a nossa alma, né? O nosso espírito, porque também o homem, ele veio do pó e para o pó tornará. E o homem foi feito do pó da terra, foi feito do barro. E barro tem valor? A Bíblia diz lá no livro nas epístolas de Paulo, que importa que a excelência venha estar no vaso de barro, para que toda a glória venha a ser dada a Deus e não a nós. Preparação: qual era a preparação dessa madeira? Era cortada, aparelhada, removida a uma posição. Essa madeira do tabernáculo foi revestida por ouro, por Bezaliel, né, que Deus escolheu, dando, né, enchendo do Espírito para fazer todos os objetos, né, que não seria uma tarefa fácil, né, mas Deus escolheu Bezaliel para fazer esta obra, que é um tipo do Espírito Santo, né, que faz a obra na nossa vida, na vida do crente, né? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, que vai trabalhando no coração, vai moldando o homem, o caráter do homem. Também é colocada a sua posição devida, tipo da vocação de cada crente. Cada pessoa tem o seu chamado, cada pessoa tem a sua vocação, né? Esteja no seu chamado, esteja na sua vocação. Não queira ser igual àquele, ser igual àquela, ser igual ao outro. Seja você mesmo, né? Porque se você querer cantar que nem aquele, querer pregar como aquele, querer louvar que nem aquele, daqui a pouco o tempo passa, você não prega como aquele, você não ensina como aquele, não faz nada como aquele. Seja você mesmo, né? Deus, ele tem um chamado, uma vocação para você. Cada tábua tinha base de prata, tipo da redenção, sem a qual estamos perdidos, né? Prata fala da redenção. A mesa dos pães da preposição, ou dos pães também, era o pães asmo, né? São João capítulo 6, versículo 35. E disse Jesus: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede, né? Então esses pães representam Cristo, que é o pão da vida. Jesus, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? O mundo está faminto espiritualmente, mas a igreja, ela tem o pão, né? Vamos oferecer o pão da vida para aqueles que estão famintos. A mesa das proposição, tipo da igreja, né? Centro da reunião da família sacerdotal, tipo de Jesus, o pão da vida. Agora o candelabro de ouro, ou também conhecido como o castiçal de ouro, que era composta por 7 velas, 7 canas, né?
Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Está aqui embaixo em Romanos, capítulo 3, versículo 31. Esse castiçal de ouro era aquele que iluminava o lugar santo, né? Era o material de ouro puro batido, de 1 talento de ouro, ou seja, equivalente quase a 35 quilos, e é símbolo do Espírito Santo. O castiçal de ouro está lá em Êxodo 25, 31 ao 40. Material ouro puro batido, tipo Jesus, que passou pelo sofrimento, né? Jesus foi moído, né? Também tipo de Jesus, a luz do mundo. Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas, mas tem a vida. Também o castiçal também é um tipo da igreja, porque a igreja também é a luz do mundo, né? Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Então a igreja que verdadeiramente segue a Cristo, ela é a luz do mundo, ela tem a luz do mundo, ela tem a luz da vida, que é Jesus. Ela não está em trevas, o mundo está em trevas, mas a igreja, ela tem a luz, né? Inclusive lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 2, quando João ele tem a sua visão de Jesus glorificado e vê também 7 castiçais de ouro, né? E o Senhor que andava no meio dos 7 castiçais, né? Então, falando que Jesus, ele caminha no meio da igreja, ele anda no meio da igreja. O castiçal, ali em Apocalipse, era representação da igreja, né? Era 7 estrelas e 7 castiçais. As 7 estrelas era a representação dos 7 anjos, dos 7 pastores, e os 7 castiçais eram 7 igrejas ali que esses pastores tomavam conta, né? Também é o tipo do Espírito Santo, né? O castiçal também é uma representação do Espírito Santo. O azeite que sustenta o fogo também é um tipo do Espírito Santo. Espavitadeiras e apagadores, tipos dos instrumentos que Deus usa para a correção. A maçã, o gomo, flor e copo ou amêndoa madura é tipo do fruto do Espírito e dos dons do Espírito Santo, né? Então esse castiçal, ele era bem trabalhado, essa obra. O altar de incenso. Incenso, irmãos, fala de oração. O salmista Davi escreve no livro de Salmos: suba a minha oração como incenso. Então, o altar de incenso, incenso fala de oração. Toda vez que nós vemos na Bíblia, quando falando em incenso, né, que sobe como um cheiro suave, fala da oração do crente que sobe até a presença de Deus, né? Então, o altar de incenso. Aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé, né? Então precisamos, né, clamarmos, orarmos, pedirmos graça a Deus, né? Porque pela obra da lei ninguém é justificado, somente pela fé. O altar de incenso, lugar de adoração, culto, intercessão. Posição, em frente ao véu e à arca, tipo de Jesus, o único acesso ao Pai. Incenso, tipo de oração. No altar de cobre, Deus supre as necessidades do pecador. No altar de cobre, Deus supre as necessidades do pecador. No altar de ouro, que era o altar de incenso, Deus supre as necessidades do crente, né? Então, as nossas necessidades cumpridas através da oração, irmãos. Inclusive, Pedro,
ele escreve dizendo: lançai vossas ansiedades diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. As brasas que queimavam o incenso vinham do altar de cobre. Significa que a eficácia da oração depende do sacrifício, né? Agora nós vamos ver, irmãos, uma coisa interessante, que é a composição do incenso. Havia várias plantas, né, várias árvores que se extraía ceifa, então existia uma variedade. Cada tipo de incenso, ela inalava um cheiro, inalava uma fragrância diferente. Existia várias plantas, não era só um tipo de planta, de substância que se fazia incenso, né? Existe várias, né? E nós vemos aqui a primeira delas, estoraque, substância que saía sem incisão numa árvore, ou seja, não precisava fazer um corte na árvore. Tipo da espontaneidade da oração. Então fala aqui sobre esse incenso, que é dessas substâncias, que era tirada dessa árvore sem incisão, fala de uma oração espontânea, né? Aquela oração espontânea do crente, né? Porque existem pessoas que só vai orar quando as coisas apertam. Só vai buscar Deus quando as coisas estão difíceis. Só vai buscar Deus quando precisa de algo, né? Que nem aquele filho que só fala com o pai quando precisa de alguma coisa, de alguma ajuda. Então, aqui nesse incenso, nós vemos sobre a espontaneidade da oração. Para orar não precisa estar passando por um momento difícil, de aflição, não precisa ter um motivo, né? A oração tem que ser, na verdade, uma comunhão, um diálogo com Deus, né? Então fala de uma espontaneidade da oração espontânea. Segundo, anixa ou ambar, substância extraída de uma espécie de caranguejo do fundo do mar, tipo da oração que sai do fundo do coração. Você já teve essa experiência de fazer aquela oração que sai do fundo do seu coração, do fundo da sua alma? Então, esse incenso fala sobre esta oração que sai do fundo do coração. Terceiro, galbano, produzido das árvores de um arbusto da Síria, que era quebradas e moídas, tipo da oração que sai de um coração aquebrantado e contrito. Diz a palavra de Deus que o coração aquebrantado e contrito o Senhor não rejeitará, né? É como o caso ali de livro de Samuel, 1 Samuel, quando Ana pede para Deus um filho com o coração aquebrantado e contrito, e Deus ouve e responde a oração. Frankincenso, substância extraída de uma pequena árvore por incisão à tarde, tipo dos sofrimentos de Jesus, né? E aqui nós vamos para o véu. O véu é que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote podia entrar, né? Quantas lições nós temos aprendido, né, desses objetos do tabernáculo, né? É interessante a gente prestar bastante atenção a esses detalhes. O véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde tinha a arca. O material que foi confeccionado o véu era estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Tinha essas 4 cores. Essas 4 cores também é uma representação do Evangelho, porque também os Evangelhos são 4, né? Numa próxima oportunidade eu vou estar falando sobre essas 4 cores que são representativas
dos 4 evangelhos. Em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51, a Bíblia diz que na morte de Jesus este véu do templo se rasgou. Se rasgou como? De alto a baixo. Primeiro, se diz, irmãos, que este véu, nós vemos aqui que a espessura dele é 100 milímetros, esse véu só era possível rasgar, ou melhor, se diz que precisava de uma junta de bois, uma de cada lado, puxando para que viesse a rasgar esse véu, de tão forte que era esse véu, né? Segundo a autoridade judaica, o véu do templo foi confeccionado de material forte, com 4 polegadas, 100 milímetros de espessura. Então, na verdade, era um material muito forte, né, para ser rasgado. O fato de ter sido rasgado do alto a baixo evidencia que o sacrifício foi feito a Deus e não aos homens, né? Então foi uma obra divina e não uma obra humana. Por quê? Porque o véu do templo não se rasgou de baixo para cima, se rasgou de cima para baixo. Agora nós vemos a arca da aliança, que estava no lugar santo, ou melhor, no lugar santíssimo, que somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez no ano. Ali a arca representava a presença de Deus. Êxodo 25, do versículo ao 10 ao 16. A arca era um pequeno depositário, né? Como se fosse um caixote, né? Medindo 2,5 cúbicos por 1,5 cúbico, construído de madeira revestida de ouro. Então era madeira e ouro, novamente um símbolo de Cristo, das duas naturezas, natureza humana e natureza divina. É o símbolo do trono de Deus, lugar de manifestação da glória de Deus, da Shekinah. Nela estava o fundamento do reino de Deus, que era a lei. Então dentro da arca tinha o quê? Tinha a lei. Vamos ver aqui esses conteúdos que havia na arca. Qual era o conteúdo que havia na arca? A arca tinha as 2 tábuas da lei, tipo de Cristo, que cumpriu a lei. O que mais tinha? Tinha o vaso contendo o maná, tipo de Jesus, o pão vivo que desce do céu. O que mais tinha? Tinha a vara de Arão, que tinha florescido, tipo de ministério frutífero de Jesus, que também e também da sua ressurreição. Por quê? Porque quando Deus escolheu Arão, mandou cada tribo, representado pelo seu chefe, cortar um galho de amendoeira. E Arão representando a tribo de Levi. Então o galho de amendoeira foi quebrado e o galho que florescesse, esse era que Deus tinha escolhido. Então este galho quebrado de Arão floresceu. Isso é uma representação também da ressurreição de Jesus, porque Jesus ele tinha sido morto, né? Tinha sido quebrado da árvore. Era como se tivesse quebrado da árvore, porque um galho quebrado da árvore está morto. O galho só está vivo quando está junto à árvore, quando está junto à árvore de amendoeira. Mas só que quebrou, né? Mas só que depois de quebrado, o varo de Arão floresceu. Então, uma representação da ressurreição de Jesus. A bordadura de ouro, tipo de Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tipo da presença do próprio Deus. A arca, né, representava o próprio Deus, dirigindo o povo, comunicando com o povo, revelando o povo e dando vitória ao povo. Era a presença de Deus no meio do povo. Aí tinha o propiciatório. Propiciatório era aquela tampa da arca onde tinha os querubim. Era feito de ouro batido,
tipo dos sofrimentos de Cristo, lugar de expiação. No ato da expiação cobria-se a lei, então jogava o sangue dos animais em cima ali do propiciatório, porque propiciatório significa ser propício, ou seja, ser aceito, né? Nós somos aceitos pelo sangue de Cristo, né? Então, quando se jogava o sangue ali sobre o propiciatório, Deus, quando olhava a tampa, não via, né? Não via a lei, né? Ele via o sangue, porque a Bíblia Sagrada, ela até mesmo diz, a alma, na lei está escrita, a alma que pecar, esta morrerá. E o homem tinha pecado, mas só que quando Deus ele olhava para o propiciatório, ele não via a lei, ele via o sangue. Então, é o lugar de expiação. No ato da expiação cobria a lei, significa que no ato da expiação o trono do juízo se torna um trono de graça. Então vamos ver aqui um paralelo entre o propiciatório e o Calvário, né? Que o Calvário foi o propiciatório de Cristo. Então no Calvário, ou melhor, no propiciatório, o juízo foi suspenso. Suspenso por quê? Suspenso por mais um ano, porque o sacrifício era feito de ano em ano. Mas no Calvário, o juízo foi proclamado, né? Foi executado. No propiciatório, a sentença havia sido adiada por mais um ano. No juízo suspenso, a sentença adiada. Mas no Calvário, a sentença foi executada em Cristo. Aquilo que era para cair sobre nós, caiu sobre Cristo. Ele levou os nossos pecados. No propiciatório, a lei era coberta com o sangue. No Calvário, a lei é cumprida. Jesus, ele diz, né, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei. No propiciatório, o pecador é perdoado. No Calvário, o pecador, ele é salvo, né? Assim, nós completamos essa lição falando sobre o tabernáculo e também concluímos o livro de Êxodo. Semana que vem nós vamos estar falando sobre o livro de Levíticos, né, que tem várias leis cerimoniais de purificação ali também. E os irmãos, não percam as aulas e também leia e estude os livros, né? Qualquer dúvida que surgir, principalmente sobre tabernáculo, que é um assunto que tem uma profundidade bastante grande. Nosso tempo é muito curto para a gente entrar nos detalhes sobre este assunto, né? Mas como a gente, da forma que a gente puder estar ensinando, ajudando, tirando dúvidas, a gente estaremos fazendo. Então assim nós concluímos essa lição 4 de Pentateuco. Vamos recitar a nossa divisa no 3, né? 1, 2, 3. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9 e 9. Que Deus abençoe os irmãos. Fique na paz e, como o Senhor disse a Moisés, né? Marche, continua, prossiga. A nuvem está sobre a sua vida, né? Jesus, ele está contigo. Jesus, ele está conosco na caminhada até a consumação do século. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço, no nome de Jesus.